Refrigério. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre tuberculose com a doutora Márcia Sucumini. E agora entraremos na parte 2. Quem ainda não assistiu a parte 1, extremamente interessante, acesse o link. Vamos lá. Ou seja, aí a gente começa a ficar preocupado com a mãe, com o bebê, o que é que vai acontecer, como é que vai ser esse tratamento, né? Então, assim, tem muitas coisas interligadas aí que a gente precisa E os realmente... casos não são tão simples, né, Márcia? Eu me lembro Não bem são. que os casos de HIV, a maioria tinha tuberculose. Sim. Porque são imunodeprimidos, Sim. tal, facilita a infecção. Sim. Então é um conjunto de problemas que tem que ser abordado e tratado e acolhido, né? O paciente HIV ali, assim, né? A gente fala de um número, mas o Ministério coloca que eles têm 28 vezes mais chance de ter tuberculose que uma população não HIV. Tá. Né? E assim como o morador de rua com 56 vezes... Assustadoramente né? mais. Assustador, esses números são assustadores. São mesmo. E nós ficamos aqui, vamos lá, né? Então tá, então nós tratamos a tuberculose tanto na atenção básica como nesse centro de especialidade que é referência do ambulatório de tuberculose. Esse centro, até queria colocar aqui, esse ambulatório onde trabalhamos eu, a doutora Lisier, que você também conhece, né? Uma referência na área de infecto. E agora a doutora Cristiane também, que é infecto lá, né? A Cristiane é que estava na AIDS? Isso. Ah, excelente isso profissional. Mesmo. O que acontece? A gente tá dando uma dividida lá, né? Porque nós atendemos lá, não sei se... Acho que você já sabia dessa situação. Nós atendemos os casos complicados que a atenção primária em saúde não consegue resolver. Tá. Aqueles com eventos adversos que eles não estão conseguindo resolver o problema, hepatotoxicidade, né? Aquele problema hepático, muitas vezes que não está sendo conseguido se resolver. Eles não estão conseguindo resolver esse problema. Certo. Problema renal associado com o tratamento. E lá a gente atende também os pacientes com infectados HIV, com TB, tá. né? As micobacterioses, né, que não são tuberculosas, mas que tem outros tipos também. E Existem outros tipos de micobactéria? Existem. E assim, a gente tem outros... Um leque de... a mesma situação, né? A gente tem Maria José, Maria Clara, Mariana, Maria Lúcia. Então, assim, tem várias Marias, né? Então, temos várias micobactérias. A gente está falando de micobactéria tuberculosas porque é a mais comum. Né? Mas a gente tem várias outras, né? Cansace, Avium, que os tratamentos são diferentes desse padronizado para a tuberculose, né? Então aí a doutora Lisier que faz toda essa adequação do tratamento para cada caso. Pelo menos no início, depois esse paciente volta para atenção, pode voltar lá para atenção básica, né? Se ele estiver bem, controladinho, para tomar o medicamento, porque na verdade uma das diretrizes do SUS é descentralizar as coisas, né? O tratamento de tudo isso. Isso. Então, assim, às vezes o paciente mora na zona noroeste. Como que eu vou fazer ele ir até lá, né? Tomar o remédio ali perto, que nós ficamos ali perto da Oswaldo Cruz, praticamente do lado da Faculdade de Medicina, da Lusíadas. Assim, então, é muito complicado. Então, ele vai tomar o remédio na unidade básica da sua área de abrangência. Rede, né? Rede de serviço. Rede é para isso, né? A referência precisa existir, porque a referência tem profissionais que estudam mais, que estão mais focados naquilo. O profissional da atenção básica, eu brinco de dizer que ele atende de minhoca e energia nuclear. É verdade. Então, é legal ter um profissional ou colegas multidisciplinares para tratar, porque vai realmente sempre estar mais atualizado, tem um manejo mais adequado. Sim. Eu acho perfeito a rede funcionar nessa conversa, sabe? E aí a gente chama isso de ambulatório secundário, né? Que nós atendemos os casos complicados de Santos. Funciona lá também as de recidiva, de não resposta adequada ao tratamento, aos de retratamento. Casos complicados é com vocês. Só as coisinhas que não estão dando muito certo, né? Imagina. E aí a Lisier ainda atende os outros municípios da Baixada Santista, né? Aí, funcionando aí como um ambulatório terciário. Isso existiu há muitas décadas atrás, acordos de secretários de saúde regionalmente aqui.
E aí Santos acaba atendendo Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, Acaba sendo a referência mesmo da Baixada. Para esses casos complicados que os Tá. municípios não conseguem resolver. E a doutora Lizia tem que ser homenageada, né? Porque a gente ouve falar dela como referência e é notório. É notório. Sai ano, entra ano. Tá, a doutora Lizia, uma né? dedicação. A doutora verdade. Lizia é muito conhecida nessa área. E é um bálsamo para os profissionais saberem que ela existe, porque vão tirar sempre, pedir o apoio dela quando precisa. Para mim é ótimo, porque eu tenho uma retaguarda importante. Mas vocês se somam muito, eu já estou percebendo que é uma equipe coesa que soma muito. Eu dou graças a Deus, tenho uma retaguarda. Ela é uma referência mesmo. O que mais que a gente poderia falar do tratamento? Ah, sim, a pergunta-chave, Márcia. Tuberculose tem cura? Tuberculose tem cura, Márcia. Olha, pelo menos de tudo que nós falamos, uma boa notícia, né? Notícia. A tuberculose sim tem cura. O único problema é que assim, nós temos, como eu tinha comentado com você, né? Os medicamentos vêm todos do Ministério da Saúde. Tempo de tratamento, 6 meses. Olha, aqui a gente está mostrando, Márcia, que você nos forneceu os medicamentos utilizados para para tuberculose. Olha, vem todos do Ministério da Saúde, tá vendo? Certo, então, assim, aqui eu tô colocando, fiz uma ilustração a respeito disso, né? Isso aqui é uma segunda fase. O que acontece? O tratamento dura 180 dias, Márcia. 6 meses de 6 tratamento. meses. Correto. A gente coloca 6 meses, porém, às vezes a gente fala em 180 doses. Por quê? Porque às vezes o paciente, aquele final de semana, não tomou o sábado, não tomou o domingo. E aí a gente acaba prorrogando um pouquinho mais que os 6 meses. As 180 tomadas. As 180 tomadas, as 180 doses. Perfeito. Né? Então a gente acaba até falando em doses e não em tempo, porque muitas vezes aí... É angustiante, né? Ficar com essa de prazo a gente fica também. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, aí a gente pede, pelo amor de Deus, para a unidade estar indo atrás, para incentivar, para acolher esse paciente, para ele não desistir do tratamento. Por quê? O paciente às vezes chega lá cansado, com tosse, com febre, sabe, naquela vontade de não fazer nada. Com 1 mês de tratamento, ele está muito melhor. Se sente recuperado. Ele começa a comer, ele começa a ganhar peso, a febre passa, a tosse melhora. E aí ele fala, ai, eu tô ótimo, né? Pra que eu vou tomar mais essa chatice com uma enfermeira no meu pé, com a gente comunitária no meu pé, tendo que tomar remédio? Não, eu tô ótimo. Essas outras tomadas são mais difíceis. São mais difíceis, né? Então, esse tratamento consiste em 60 doses iniciais, que a gente chama, né, da fase intensiva. Então, são 60 doses. Com essas drogas aí, isoniazida e rifampicina. Não, essa aqui é a segunda fase. Temos, acho que um outro, que não é essa, um outro verdinho. Aí, olha. Aí, por exemplo, essas são as 4 drogas que compõem o tratamento. Correto. Né, da primeira fase. Né, que seriam as 60 primeiras doses, com a rifampicina, com a isoniazida, com a pirazinamida e com o etambutol. Correto. Né? Quando eu estava saindo da faculdade, a gente não usava o etambutol ainda nessa primeira fase. E aí, de uns 10 anos para cá, um pouquinho mais talvez, eles acrescentaram o etambutol. Né? Então, é um comprimido, um 4 em 1, digamos assim. Tá. Né? Esses são os 60 primeiros dias. 60 primeiros dias. Aí, o outro que a gente estava olhando, com as 2 drogas anterior, somente, aí sim, são mais 120 doses, né? Com aqueles 2 medicamentos. Aí seria a rifampicina e a isoniazida. Correto. Né? Aí mais 120 doses nisso. Se exceção... seria a meningite tuberculosa e a tuberculose óssea, que aí não seriam mais 180 doses, seriam 360 doses. Eu dobro o tempo de tratamento para esses casos. Certo. Né? Você imagina que 180... Sempre com essas drogas, sempre as mesmas drogas, porém o tempo dobrado. Né? Tá, dobrado mesmo. Já tá difícil 180, você imagina que são 360 dias, né? Nossa. E assim, aquele paciente que não tem uma moradia ou não está aderido a alguma unidade básica, realmente é um paciente mais difícil de você aderir. Mas eu lembro que tinha estratégia de combinar com um bar da esquina, o cara ia lá, porque às vezes ia até beber, né? Sim. E lá ele tomava o medicamento, porque o dono do bar fazia essa parceria com a unidade. Eu já vi coisas, continuamos assim, desse jeito, né, Márcia? Temos várias estratégias, muitas estratégias desse jeito. As pessoas às vezes não têm noção do que os profissionais da saúde fazem para concluir um tratamento. Nós temos até um bar aí
acho que o dono ou o filho, agora não vou saber, acho que já tiveram tuberculose, e eles sabem da importância do tratamento, né? Estão curados e tal. E aí eles sabem entrar em contato com esses pacientes que estão lá no bar, né? Porque a gente vai lá no bar para dar o remédio para eles. Olha que bacana, aí, gente. quando eles tomam o remédio, o dono dá um pãozinho na chapa e um café para eles tomarem. Um café com leite, um pãozinho na chapa. Que bar é esse, Márcia? Vamos falar o nome para poder... Então, ele me pediu que ele não quer... Ele não quer aparecer, ele falou que ele quer fazer esse trabalho social, porque ele achou importante. Mas é aqui em Santos? Aqui em Santos. Parabéns, viu? E ele falou pra gente que o que ele pudesse ajudar, ele estaria nos ajudando a acabar o tratamento desses pacientes. Por mais donos de bares como esse, né? Poderíamos, né? Não só os bares, mas como todos, né? Todos os lugares, né? Todos os lugares. Pensem nisso, é uma estratégia tão simples, né? Quem tem comércio, quem tem... sabe que tá vendo a pessoa ali sempre ali, às vezes a pessoa até freguesa, né? Tá sempre por ali. Não custa, até porque ele vai inibir a contaminação da tuberculose no ambiente dele. Exatamente. Para ele é uma propaganda positiva também, né? Sem dúvida. Mas como ele me pediu que ele não queria... Sim, eu entendo. Não queria estar exposto, porque ele acha que isso talvez afastasse os demais clientes, sabendo, né? Tem razão. Eu acho que ele tem até a razão dele. Claro. Que tuberculose, essa palavra, muitas vezes, ela tem um estigma complicado, né, Márcia? É isso que eu queria até entrar, eu ia entrar mais no final, mas já vamos entrar nessa, porque eu acho que cai bem com essa história do bar. Ainda, Márcia, 2023, ainda há preconceito, desconhecimento por parte da população, dificultando o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento? Quer dizer, ainda existe tudo isso? Muito. Ah, meu Deus. Muito, porque, veja, eu não sei, tem algumas palavras que são meio complicadas, né? Você já viveu a saúde, falar em HIV, né? Falar em meningite, falar em tuberculose. A hanseníase é engraçada. Se você falar hanseníase, tá tudo certo. Se você falar lepra, complicou a vida, né? Então, são algumas palavras com estigma carregadas assim, de preconceito. São palavras ainda que sabe, bate ali e não tá indo bem, não são muito bem digeridas. Apesar de que todo mundo está sujeito a ter essas doenças, as pessoas não pensam. É que nunca vai acontecer comigo, né? Sempre vai acontecer com os outros. Verdade. Sempre vai acontecer na família dos outros. E assim, isso é um problema para nós. Não ajuda em nada, né, Márcia? Porque se a pessoa tem vergonha de dizer que ela tem, ou no ambiente de trabalho ela não pode dizer que ela pode até perder o emprego. Sim. As pessoas omitindo, a transmissão vai aumentando. Sim. E os óbitos vão aparecer. Então, assim, isso só dificulta para quem está infectado ou para quem está convivendo com a pessoa. Então, não é uma coisa simples de preconceito, uma coisa ética só, né? Às vezes a ética tem que ficar em segundo plano. Eu vou até ser sincera. Eu estou falando porque, assim, nós tivemos um caso lá, que essa moça, uma moça jovem, né? E que fez um exame do escarro, veio positivo, porque ela tinha tosse já há 2 meses, e todo mundo achando que era pelo cigarro que ela usava e tal, né? Que ela era tabagista. E fez um diagnóstico. Só que ela era uma pessoa que trabalhava em telemarketing, num ambiente totalmente fechado, com outras 10 pessoas, 10, 11 pessoas, no mesmo período por 6 horas. E o medo de perder o emprego? Então, o medo de perder o emprego. Mas a gente falou, os outros vão ter que testar, porque ela falou, tem gente tossindo também aqui, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma intervenção que não é muito agradável. Mas a gente tem que pesquisar. E foram achados mais 2 pessoas lá. E tem que explicar isso, porque a pessoa, às vezes, ela nem sabe que ela está sendo um meio de contaminação ali no ambiente. Porque a gente fala, olha, a tuberculose é um problema de saúde pública. É difícil essa explicação do que seria um problema de saúde pública. Muita gente não consegue entender a dimensão que isso toma, né? Porque não é só o meu problema, é o problema de todas as pessoas que te cercam. A gente anda em shopping, andamos aí em VLT, andamos em ônibus, né? Vamos no cinema, ambientes que você fica por algum tempo ainda lá com outras pessoas, né? E eu sempre digo que, por exemplo, um diabético que não queira se tratar, ele é nocivo só para ele, né? Exato. Agora, doenças infecciosas, ele é o coletivo todo abalado, né? Então, não e temos principalmente as pessoas que ele mais ama e convive. Sim, são sem as pessoas dúvida. que estão Sem em risco, dúvida. né? O tempo todo. Vamos combater esse preconceito fazendo isso que a gente está fazendo mais, se informando, tirando dúvidas.
né? As Se ela pessoas tem precisam cura, acessar. vamos procurar essa cura. Quanto mais se falar sobre aquele assunto, a gente já percebeu isso até na parte de sexualidade. Quanto mais se fala, menos problema aparece, né? Sem Porque dúvida. fica mais comum, todo mundo está conversando. Antigamente, a nossa avó não conversava de sexualidade com a gente. De forma alguma. A mãe também talvez não, mas as outras gerações já estão tendo um diálogo maior. Então precisa se falar. Sem É dúvida. doído no começo, ou a pessoa às vezes não conhece, tem que se informar. Mas até para falar, a gente vai buscar saber, né? A gente vai buscar informações para poder não falar besteira, porque é tão ridículo. Às vezes eu vejo informações, até que na internet, que você abre um profissional, às vezes até da área da saúde, né? A gente é da área da saúde, podemos falar sem ficar tão preocupada, falando cada asneira. Eu falo, gente, não tem um pouquinho de vergonha, pelo menos, de tanta coisa, e não contribui com nada. É. A gente tem que fazer coisas que seja útil para a sociedade, né? Sim, sem dúvida. Não só para a gente, né? Não só para o nosso cargo, útil para a sociedade, para o meio que a gente vive. Essa é a nossa casa, esse meio ambiente, né? Vamos cuidar melhor, né, Márcia? Mas é isso aí. Márcia, esse tratamento todo que você explicou bem, até me atualizei, porque faz tempo que eu não mexo com isso, eu não estava sabendo tudo isso, gostei de saber. Esse tratamento, pacientes, esse medicamento ele é só entregue pelo SUS ou eu compro ele em farmácia? Não, só temos ele no SUS. Igual do HIV. Exatamente. Tá, então só o SUS fornece o tratamento só completo o SUS fornece. contra a tuberculose. Isso. E aí eu te pergunto, então quem é cliente de pacientes de clínicas privadas, particulares ou convênios, buscam o medicamento no SUS? Não precisa passar pelo médico do SUS. Então, esse pessoal muitas vezes vem dos consultórios já com uma prescrição médica. Tá. Né? O que acontece? Como a gente tem que fazer uma notificação compulsória da doença, ele vai ter que passar sim pela atenção primária em saúde. Porque muitas vezes nos consultórios os colegas acabam não fazendo essa notificação. Não notificam, que deveriam, né? Mas não notificam. Acabam assim. Eu acho que não é nem por puro esquecimento mesmo, e é pelo dia a dia, que não é a rotina fazer uma notificação compulsória no consultório, né? Tá. Eu acho que é uma questão até do esquecimento disso, não é nem por maldade ou porque não quer fazer, não, é porque acabou, é o dia a dia dele que ele está atendendo lá e tal. E o que acontece? Esse paciente deve ir na atenção primária. Uma unidade básica perto da casa dele. Da área dele, né? Vai lá, conversa com a enfermeira, que normalmente... Olha, você é enfermeira, vamos defender aqui as enfermeiras. As enfermeiras estão lá e são ponta firme para tudo, né? É tudo que é programa, é com uma enfermeira. De uma médica, não é verdade? É programa da gestão. É a enfermeira. Preventivo. É a enfermeira. É tudo enfermeira, né? Uma equipe, né? Mas assim, a enfermeira que acaba... parece a galinha com os pintinhos, né? Porque ela tá com todos os programas embaixo da asa lá e sabe tudo. E o ETB, eu tenho visto nas unidades, normalmente eu tenho vários contatos, tanto com técnicas de enfermagem quanto as enfermeiras, mas tem sempre aquela minha referência na unidade, sabe? Entendo. É aquela referência que vai lá, que vai estar atrás, que vai estar procurando. Muitas vezes a saúde da família tem equipes variadas, mas sempre tem aquela que é uma referência, né? Certo. E aí é muito interessante porque o que a gente orienta saiu do consultório, vai na unidade, conversa com a enfermeira. Procura a enfermeira na A enfermeira já vai fazer esse agendamento, já vai pedir o SCAL, já vai fazer toda a particularidade já que a gente precisa. Para ele constar como um caso, para providenciar o tratamento. Isso, e já, assim que puder, assim que possível, ela já começa o tratamento. Ele passa a ser um caso e vai ser garantido pelo SUS o tratamento até o final. Exatamente. Seja de consultório dos particulares, seja do SUS, é para todo mundo. E é legal porque a enfermeira vai dar com certeza orientações, se tiver uma nutricionista ótimo, senão a enfermeira também vai dar uma orientação nutricional, porque eles têm esse problema todo da alimentação, da perda de peso. Isso tudo tem que ser levado em conta. Vou falar mais uma vez das enfermeiras. As enfermeiras elas funcionam como enfermeiras, psicólogas, nutricionistas. Mas é verdade, gente. É uma coisa louca, mas elas funcionam, elas têm múltiplas funções. São enfermeiras, porém elas fazem de tudo um pouco. Né? Você sabe disso, você trabalhou e assim, elas fazem de tudo, elas orientam, são até assistentes sociais muitas vezes, elas juntam elas fazem um pacote, apoio psicológico, apoio nutricional, social, é tudo. Mas isso acho que do SUS a gente encontra isso, eu acho que é interessante em todos os profissionais.
O médico também tem esse lado psicológico, nutricional. A nutricionista também tem o apoio psicológico, a farmacêutica, enfim. Acho que todo mundo também se amplia, né? Pela convivência. Eu acho que a gente fala porque normalmente tudo acaba na enfermeira, né? Então. Mas é legal para quem está nos ouvindo saber que ele saiu do consultório particular, ele já se dirige a uma unidade perto da casa dele e já leva a receitinha sabendo que ele vai entrar para um programa, né, de tuberculose pelo SUS, que ele vai estar sendo acompanhado. Uma coisa que eu até queria te falar, que a gente fala em tratamento supervisionado. A gente sabe que as pessoas têm zilhões de coisas para fazer. Né? E muitas vezes não dá para ir todo dia na unidade. Aquela lá, mãe que tem um né? monte de filhos. Exato, tem criança, tem a escola, tem que trabalhar, tem isso, tem aquilo. Então, assim, o que acontece muitas vezes? O Ministério exige que durante aquela primeira fase que a gente estava conversando de 60 doses, pelo menos 24 delas sejam tomadas na unidade de referência da pessoa, para a gente colocar aquilo como supervisionado. Porque sábado e domingo a unidade não abre, tá certo? Feriados a unidade não abre. Então, muitas vezes, ele recebe esse medicamento com a orientação da enfermeira, com a orientação da técnica, para tomar esse medicamento em casa. Né? E aí é feita uma planilha de controle dia a dia dessas tomadas para poder saber, para a gente saber quantas doses ele já tomou. Porque se tá vários dias sem tomar essas... Isso, aí a gente tem que acrescentar no final desse... Exatamente. Então, assim... para as pessoas entenderem, é igual uma infecção de garganta. Se você parar no meio Se você parar no meio, vai piorar. Aquelas bactérias todas se proliferam. Vai piorar. E aí perdeu o tratamento que você fez. Exatamente. E a segunda fase, que a gente estava falando que eram 120 doses, nós precisaríamos ter pelo menos 48 supervisionadas, tomadas na unidade com a enfermagem. Na primeira fase e 48 nessa segunda. Para segurar bem. Para a gente ter a certeza. E quando ele deixa de transmitir? Depois de quanto tempo que ele está tomando esse medicamento que ele não transmite mais na casa dele, no trabalho? Pergunta ótima, né? Na verdade, assim, só transmite quem tem aquele exame do escarro que a gente estava comentando positivo. Né? Em média, de 15 a 30 dias, depois que ele começou a tomar o remédio direitinho, todos os dias, o Ministério coloca 15. A gente dá um intervalinho entre 15 e 30 dias. Esse paciente já vai ser um paciente não mais transmissor. Correto, 15 a 30 dias. 15 a 30 dias. Perfeito. Então, o que a gente orienta muitas vezes quando a gente sabe que esse paciente tem um escarro positivo, né? De uso de máscara. Mas não é aquela máscara que a gente usa, corriqueira, máscara cirúrgica. É aquela máscara que a gente chama, antigamente falava assim, bico de pato, né? Atualmente a gente chama de N95. É uma máscara que tem um filtro e que exatamente vai evitar do paciente estar disseminando tuberculose enquanto ele não fica negativo. Essa sua informação, Márcia. Né? As unidades conseguem dispensar essa máscara para esse paciente, para o uso desse paciente, né? E orientar que ele use isso o maior tempo possível, mesmo dentro de casa, para não estar correndo risco de transmitir. Especialmente nesse primeiro período, né, dos 30 primeiros dias. Aí me perguntaram, mas escuta, e o tempo antes? O tempo antes a gente não tem como falar quanto tempo ele já estava, né, com esse problema. Mas assim, vamos então, dali para frente, vamos tentar resolver isso, né? Vamos tentar que ele não seja mais transmissor. Isso para esse, que é e para os contatos dele? Vocês investigam também as pessoas que convivem com ele? Sim, todo mundo que vive numa casa ou tem um contato prolongado, porque a gente sabe que às vezes mora no vizinho, mas passa mais tempo na casa da avó, da tia, do que na sua própria casa, porque os pais trabalham. Então, todos aqueles contatos íntimos, aqueles que têm contatos prolongados, né, diários com esse paciente, eles devem ser investigados sim. E faz os exames para eles também. Fazem os exames, sim. Para as crianças maiores aí que 12 anos, a gente consegue fazer o exame do escarro e o raio-x. A criança pequena, infelizmente, ela não consegue escarrar. É mesmo. Né? Aí você vai me falar, e é um problema para mim. Pois é, como que a gente faz? Né? A gente utiliza o raio-x, a gente utiliza um exame que a gente vai falar aí, que é o PPD. Sim, isso, né? Que a gente vai entrar nos testes. Isso, que é o PPD. E a gente também utiliza um score pediátrico, baseado em quadro clínico, em contato com alguém que tenha tuberculose, com o PPD. A gente vai pontuando
esses itens e para fazer uma somatória. Então, mais que 40 pontos, a gente fala, não, esse paciente provavelmente tá com a doença. Entre 25 e 40, possivelmente. Então, a gente aí tem que considerar o quadro clínico da criança também. Se é uma criança que está tossindo, que está perdendo peso, que está tendo febre, né, e que ninguém sabe direito o que é, então a gente tem que pensar tuberculosamente, como a gente está lá. É um perfil epidemiológico mesmo, né? Sim, não só baseado em exames. Totalmente. Tá? Você analisa Totalmente. Tudo que a criança já vem apresentando. Sem dúvida. E o tratamento para a criança é igual ao do adulto? As drogas são as mesmas. Né? Aquela que a gente estava mostrando lá, que eram 4 drogas. Na criança menor que 10 anos, a gente só utiliza 3. Ah, tá. É diferente. As drogas são as mesmas, com exceção do etambutol. A gente não usa etambutol em criança. Menores de 5 anos. Menores de 10 anos. Menores de 10 anos não usa etambutol. A gente não usa etambutol porque existe um risco da criança fazer um quadro de uma neurite. Esse medicamento ele atinge o nervo óptico e possa causar um problema grave nessa criança. Então a gente não usa etambutol nas crianças menores de 10 anos. O restante é igual. Acima de 10 anos o tratamento é igual ao de adulto. Igual. Tá, e o tempo também, para criança, o tempo 6 também. meses, tá? O tempo também. Dependendo da tuberculose, mas Sim, só se for uma meningite, tuberculose ou a tuberculose óssea, a gente dobra o tempo. Perfeito, para criança também. Sim, a criança a gente calcula também pelo peso, né? Por isso que ninguém gosta de criança, né? Porque a gente tem que ver o peso e fazer o cálculo do remédio, do medicamento, pelo peso. Então, adulto não, né? 1 ampola, 2 ampolas, 3 ampolas, 5 comprimidos, não, criança não é bem assim. Então, a gente tem que fazer o cálculo e muitas vezes a voz de uma pediatra falando. Mas dificulta um pouquinho. O pessoal não é muito... Não gosta muito de fazer... Eu vejo muito pediatra atendendo adulto, mas vejo poucos clínicos gerais atendendo pediatria. Para nós é mais fácil, né? Agora, para eles, aí eles começam, nossa, mas eu tenho que fazer o cálculo, tem que ver o peso, né? Às vezes tem superfície corpórea, como nos medicamentos pro HIV, aí que piora tudo. Não, superfície corpórea não, nem pensar, né? Márcia, e para os casos de doenças imunossupressoras, né? Pessoas que têm câncer, AIDS, como é que é isso? Como é que você faz a necessidade de investimento para investigar a tuberculose? Estamos terminando, mas ainda tem coisas importantes aqui para a gente falar. Pois é, né? Então, na verdade, o que está acontecendo? Muitas vezes a gente tem aí muitos pacientes com artrites, que vão tomar medicamentos de alto custo, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, mesmo esses doentes pulmonares crônicos também, tem alguns medicamentos do alto custo. E no protocolo deles, exige que a gente descarte tuberculose nesse paciente, né? Por quê? Porque se ele for tomar um medicamento que é um imunossupressor, a imunidade dele vai diminuir, e se ele já tiver algum contato com a tuberculose, ele pode desenvolver, além da doença, a tuberculose também. Então, né? uma co-infecção é o que não se quer, né? A gente não quer, né? Perfeito. E muito paciente aí que está fazendo quimioterapia, muitas vezes, também complica um pouco a vida, porque eles também têm que ter a certeza de que esse paciente não tem tuberculose. Né? E aí nós usamos o PPD, que é o que a gente tem lá no ambulatório. E né? são os testes, você pode já falando dos testes, Márcia. Que a gente tem os 2 testes. Na verdade, temos 2 testes que o Ministério já liberou. O PPD também. Não adianta a gente procurar em clínica particular. Farmácia, tudo vem do Ministério. É aquele intradérmico que faz aquela rodinha para analisar. Braço esquerdo, né? Antebraço esquerdo, a gente faz uma aplicação intradérmica de 0,1 ml do medicamento. Entre 72 horas e 3 dias depois, mais ou menos, o paciente tem que voltar lá para a gente fazer uma leitura daquele PPD. Tá. Né? Então, o PPD positivo é maior que 5. Até 5, maior ou igual a 5, a gente já considera como um PPD positivo. E aí a gente tem que dar um medicamento para fazer uma prevenção antes que ele tome esses medicamentos que ele vai pegar lá no alto custo. Entendo. Né? Temos um outro exame também que ainda não temos em Santos, o Ministério já liberou, chamado IGRA. Isso eu não conhecia. IGRA. O IGRA não é como o PPD, uma aplicação. O IGRA é um exame de sangue.
Ah, tá. né? É um exame de sangue que vai testar se a gente teve ou não contato com o bacilo da tuberculose. Maravilha, né? Porque independe de Eu técnica, de subjetividade de porque, na interpretação. verdade, os enfermeiros, para fazer o PPD, precisam ser treinados. Eu imagino, sim. Né? Eles precisam ser treinados. O Ministério exige um número de braços, a gente fala de braços, né? Mas de braços para ele ser também, assim, né? aferido, exatamente, né? Então, tudo é mais difícil. E, além do mais, o paciente tem que vir 2 vezes, uma para fazer a aplicação Tem razão. e a outra para fazer a leitura. Com esse IGRA. E com o IGRA, ele vai lá, colhe e aguarda o resultado. Né? E aí, assim, a secretaria já está empenhada em adquirir. O Ministério já tem esse teste novo. O Ministério já liberou. O IAL, né, o Adolfo Lutz, faz o exame desde que a gente encaminhe. Vocês estão solicitando aqui para o Santos. O Brasil inteiro tem que ficar atento. Sim. Que é um novo teste, bem mais fácil e dinâmico, né? Porque você em pouco tempo já tem o resultado, mais fiel, porque é direto da corrente sanguínea, não tem interpretações, né? Não ficamos subjetivamente, objetivo, exato. né? Não que o outro não seja importante, claro, é extremamente importante. Claro, mas é uma alternativa, né? E na saúde é muito legal saber isso, que a gente tem que melhorar com tecnologias apoiando nessas técnicas. Para os pacientes soropositivos, ainda temos um outro exame, né? Que é feito na urina. Mas, por enquanto, o Ministério só liberou esses exames para os pacientes soropositivos, que também detecta parte, para a gente falar TB ou não TB, na urina desses pacientes. Olha, fiquei feliz de saber que já tem tudo bom, isso. Né? Mas é bom para nós todos sabermos, né? Bom, Santos, você já mostrou como é que funciona essa rede de serviços, falou da atenção primária, da referência que é onde você trabalha com essa equipe, né, que você já citou. Que a gente precisaria falar com você hoje para a gente encerrar? Eu queria te fazer uma pergunta. Que você acha da formação dos profissionais? Porque a gente fala muito do serviço para aquele profissional que já está formado. Você acredita que a formação dos profissionais, sejam eles médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, todos que se envolvam, né, fisioterapeutas, você acha que eles têm uma boa formação para identificação e manejo adequado da tuberculose? Então, infelizmente não, Márcia. Me preocupa, né? Na verdade, eu tô lá desde fevereiro. Eu cheguei lá no ambulatório em fevereiro. Exatamente o que você está me perguntando, eu vi que estava acontecendo. Né? Muitas dúvidas. E fora que você bem sabe que a rotatividade de profissionais é grande, né? Especificamente médicos, né? Verdade. Então, nós temos praticamente... Não adianta, a gente treina, o médico sai, né? e fica nessa... Provavelmente, aí nós vamos ter uma leva de enfermeiros entrando praticamente aí em 2024. Nós vamos ter que treinar esse pessoal todo. Teve concurso agora para médicos, enfermeiros? Então, a gente está só aguardando, porque a gente pediu um tempinho, assim, para a gente poder falar de tuberculose. Então, vocês também são um centro de treinamento por ser referência, né? Sim. Vocês treinam profissionais que são admitidos para o serviço público e vocês têm campo de estágio para essas escolas, pelos cursos técnicos universitários? Tem. Lá a gente tem... Que é importante, né? O pessoal o da aluno Unifesp passar por essa experiência. Tem alunos da Unifesp lá, né? A Lisier mesmo tem alunos da residência. Isso é ótimo. Que ela também treina, né? Então, assim, já vamos treinar desde o começo, né? Desde que está saindo, já preparado. Hora descobre muitos que têm uma aptidão maior. Exato. E aí vocês ganham parceiros, né, de trabalho. Nós temos 2 estagiárias lá que são, assim, excelentes. Estagiárias de enfermagem lá, né? Onde elas estão aprendendo muito. E a gente tenta fazer uma orientação, a gente tenta parar um pouquinho, vamos discutir um caso, vamos fazer tal coisa. Porque é importante para elas, não é só ficar preenchendo um papelzinho, não é verdade? A gente tem que saber por que a gente está preenchendo aquele papel. Qual o significado de preencher aquele papel? O que é uma prescrição? Se a gente muitas vezes não tem aquele remédio para dar naquele momento, como que a gente pode inventar, né? Uma forma da mãe, por exemplo, não deixar de dar o remédio. A gente pode misturar. Na verdade, assim, para a criança, eles são dispersíveis, que a gente estava aqui mostrando. E assim, a gente dá a seringa, mostra bonitinho como é que faz, né?
Tem remédio que eu tenho que dar com leite condensado, porque a criança falou que só toma com leite condensado. Já tem a manha de como... Já viu, né? Então Tem ele que se aproveita. contornar. Mas é legal para o aluno ele vivenciar essa vivência da moradia, Exato. do estilo de vida do paciente. Exato. Porque muitas vezes o paciente é envergonhado, ele não fala Não que fala. não tem geladeira, ou que não Não tem isso. fala. A gente pensa que todo mundo tem tudo, e não é bem assim, né? Na verdade, eu estou insistindo muito do trabalho dos agentes comunitários. Perfeito. Bem Márcia, lembrado. eles moram na Bem comunidade, lembrado. né? Eles moram lá, eles sabem de tudo que acontece ali, naquela região, né? E é para eles que muitas vezes esses pacientes contam da vida, dos seus problemas, das suas mazelas, dos seus sucessos, né? Das Aí suas... está o segredo, né? E aí, ele é que precisa muitas vezes, eu estou batendo muito nisso nas unidades, do agente comunitário ser o nosso porta-voz com Correto. relação à tuberculose, sabe? Porque é ele que vai nos trazer essa informação. Eu penso como você, acredito Né? nessa sua ideia que Eu seja acho que é uma realmente ideia a mais interessante. viável. Mais né? viável. O médico é o Pra último a saber, sustentar, né? Márcia. O médico é o Não, último. E o médico pode mudar aquele médico lá, mas aquele agente da comunidade... Vai ficar lá. Ele plantou, Né? ele vai ficar por É. ali, né? É isso. Márcia, na sua opinião, quais os maiores desafios da tuberculose hoje? Para daqui para frente. Nossa, eu acho que os maiores desafios não são só na saúde, sabe? Eu acho que é sanitariamente falando, melhorar uma habitação desses pacientes, melhorar a condição de vida desses pacientes, água potável, né? Já pode olhar para aquela câmera e falar isso, mas porque é o seu recado Pois para as é. pessoas ficarem atentas do que não é só tomar remédio, não é só ir no médico. Eu acho que assim, as pessoas têm que, além de ter que prestar atenção no próximo, né, do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo no seu núcleo familiar mesmo, né, no seu núcleo de amigos, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que, na dúvida, procura a unidade básica não, né? Agora é a atenção primária em saúde da sua região. Procura uma orientação, uma informação. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Exato. Mas se você tiver lá uma dúvida, vá na sua unidade, procure a informação. Com certeza você vai achar lá alguém que possa te ajudar. Isso mesmo, Né? Márcia. Olha, eu não tenho como te agradecer. Imagina, Foi riquíssimo esse nosso bate-papo. Que bom. E que a gente tenha outros momentos juntas para poder falar. Claro, Márcia. com Muito, certeza. Muito obrigada. Imagina, por obrigada a tudo. você. Agradeço o convite, agradeço aqui o pessoal da Saúde One aqui, né? Toda a equipe. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Informação é tudo na saúde, Acredito nisso. porque sem a informação a gente não consegue andar, né? É isso mesmo, Márcia. É isso. Informando a gente se sente mais seguro, né? Com certeza. Obrigada, Márcia. Obrigada a você, Márcia. Eu vou tomar uma aguinha aqui, porque saúde é água também, né?